Chega mais, nação, vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, e a informação que repercutiu na noite de ontem, na quarta-feira, foi a possível saída do Pedro do Flamengo. Dirigentes falaram que poderiam negociar o jogador porque não está sendo usado no sistema tático do técnico Felipe Luiz. Será que isso mesmo pode acontecer? Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, Renata Fã, Cicinho, falando aí sobre o Mengão e os comentaristas do programa da ESPN Brasil trazendo as últimas informações. Vamos juntos aqui ver o que tá acontecendo sobre isso. Dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe nos comentários se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, no Amapá, no Amazonas. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixe os créditos ao canal da ESPN Jogo Aberto, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. 3 pautas no Mengão. A primeira delas é que o clube desmente o Pedro não vai sair, segundo fontes internas. Felipe Luiz já fala em renovação e extensão do contrato e o Flamengo busca reforços. O elenco só volta ao trabalho no próximo sábado. Mesmo assim, os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor. O adeus oficial ao capitão é questão de tempo. Na última terça, o Zenit depositou a multa rescisória de Gerson, 25 milhões de euros quitados em parcela única, o equivalente a 160 milhões de reais. A negociação é a 4ª mais alta na história do clube, atrás apenas de Vinícius Júnior para o Real Madrid, Lucas Paquetá para o Milan e Renier, também para a equipe espanhola. A venda anterior do camisa 8, realizada para o Olympique de Marseille em 2021, fecha o top 5. O embarque para a Rússia vai acontecer nos próximos dias e o meia já não atua mais com a camisa rubro-negra. Outro assunto que não repercutiu bem internamente foi a entrevista do diretor de futebol José Botto à imprensa italiana, dizendo ter interesse na contratação de Vlahovic. Hoje na Juventus, o atacante sérvio era o titular na Fiorentina na época em que Pedro atuou na Itália, e a declaração não agradou o staff do jogador brasileiro. Além dos últimos acontecimentos, Pedro tem o desejo de estar mais minutos em campo. Contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, o atacante sequer chegou a ser escolhido para entrar na partida. Apesar de elogiar constantemente o camisa 21, Felipe Luiz tem o desejo de contar com um centroavante de características diferentes no time. Em comunicado feito à imprensa nesta quarta, o Flamengo negou o interesse de vender Pedro e disse que o atleta tem a confiança da comissão técnica para a sequência da temporada. Longe do Rio, mas ainda sob interesse rubro-negro, Pulgar passa por cirurgia hoje no Chile. O volante fraturou o 5º metatarso do pé direito, na partida que os cariocas foram eliminados do Mundial. Logo que chegou ao Brasil em 2022, Pulgar teve a mesma lesão. Na época, foram 60 dias afastado dos gramados. Em meio aos problemas, a diretoria também busca soluções. A primeira deve ser a chegada de Carrascal. A proposta ao Dinamo Moscou pelo meia colombiano é de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. As partes negociam o acordo. A renovação com o Felipe Luiz também entrou em pauta após os elogios da imprensa internacional. O atual contrato vai até dezembro e um novo acordo deve ser assinado nos próximos dias. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2026, com um aumento salarial para o comandante. Os treinos do elenco serão retomados sábado e o próximo compromisso é dia 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de todos esses assuntos. Primeiro, Pedro, que ontem muito se especulou que o Flamengo estaria disposto a vendê-lo, negociá-lo, que o Felipe Luiz pensa num atacante com outras características, e o Flamengo prontamente se manifestou e disse que isso não é verdade. E aí, Edu, para você, o Pedro vai se recuperar, vai voltar a ser aquele Pedro efetivo, um jogador diferenciado ali na frente, ou você acha que no Flamengo está chegando no final de ciclo?
Não, eu acho que dá para recuperar o Pedro sim, Renato. Até porque ele já mostrou o potencial dele. Todos nós falávamos aqui que é um jogador de seleção, um jogador importante, né? Uma característica que no Brasil está em falta, né? Aquele centroavante realmente que tem o faro do gol e sabe jogar com a bola nos pés, entendeu? Então, é claro, nesse Mundial ele jogou só 2 jogos como titular, né? Foi contra o Esperance e contra o Los Angeles, entendeu? Então, foi muito pouco utilizado pelo Felipe. Chamou a atenção é que ele não foi utilizado contra o Bayern no jogo mais difícil e mais decisivo. Precisando fazer gols. É. Né? Então, de repente, o Felipe enxerga no Pedro um outro jogo, uma outra característica, que ele, de repente, tem que mudar todo o esquema tático. Então, de repente, ele está tendo essa dificuldade de adaptar, né, ao esquema tático. Mas o Pedro não pode ser descartado em hipótese alguma, principalmente se tratando de um artilheiro como é o jogador. Rona, quando a gente olha para o elenco do Flamengo, é muito completo, tem jogadores de extrema qualidade, mas o Mengão busca reforços. Para você, qual é o setor do campo que mais precisa de novidades? Setor de campo do Flamengo precisa de novidades? Eles estão buscando, eles estão fazendo uma busca no mercado. Não, assim, você pode... O Pulgar agora machucou, por exemplo, que eu não vejo um substituto... O Alan, ok, mas acho que o Pulgar é um titular absoluto. Gerson saindo. O Gerson saindo, que é um titular também. E ninguém falou da lesão do Pulgar, né? Que ele teve essa lesão, ele quebrou o dedo ali do pé, chutando o Harry Kane, né? Mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Agora, a verdade é uma só. Se o Felipe Luiz, que é um centroavante, que brigue, que lute, que vá buscar o jogo, que corra o campo todo, que vire um Harry Kane buscando, dando carrinho no final do jogo, ele vai ter que buscar um outro cara. Mas se quer um cara que faça gols... é o Pedro. Deixar ele dentro da área. Ele vai ter que construir para esse cara fazer o gol. Porque ele é o cara de finalizar, da última bola. É o cara que não olha para os adversários e muito menos para os companheiros dentro da área. Porque ele é o cara que ele sabe o que está fazendo. Então, ontem saiu a notícia que ele estava fora. Mas dificilmente, a gente aqui até debateu, como é que você vai abrir mão de um cara que gosta do gol? E o gol é caro. O gol é caro fazer o gol. Então você tem que ter o Pedro. E se você quiser uma outra opção, você vai buscar no mercado. E o Flamengo pode fazer isso. Agora, um setor do campo que está faltando jogador aí, eu desconheço no Flamengo. Cicinho, o Felipe Luiz foi muito elogiado nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo resolveu já pular na frente, tratar dessa renovação, extensão de contrato. É uma boa medida? É uma excelente medida, né? Dispensa comentários a questão da qualidade como treinador do Felipe Luiz. Apesar de ser jovem e já pegando o Flamengo, que é uma equipe gigantesca, o trabalho dele é excepcional. Então, até porque não tem outros treinadores à altura para substituí-lo, pelo menos até o momento. Acredito que o Felipe Luiz está tomando a decisão certa, o Flamengo também, porque o futuro do Felipe Luiz é quando o Simeone sair do Atlético de Madrid e ele ser treinador lá. Será? Uma boa porta de entrada para ele no futuro. O que era para ser um retorno para o Brasil com calma, muito orgulhoso da campanha no Mundial pro lado do Flamengo, acaba sendo um pouquinho mais agitada do que o previsto. Pedro Henrique Torre aqui conosco para falar sobre esses bastidores do Flamengo, você sabe, sempre quentes. Pois é isso aí, não tem muito jeito. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, beijo pra Mari Pereira também. Jailson, um abraço, beijo, enfim, como quiser. Um abraço para todos que acompanham a gente neste Sport Center. O elenco voltou nesse início de semana aí, mas de fato o Flamengo só se representa no sábado, no CT em Vargem Grande, no Ninho do Urubu. Mas se agitou bastante ontem, especialmente por conta de uma informação do jornalista Mauro César Pereira, da questão de que o Flamengo teria colocado ali o Pedro como um negociável. Então, se o mercado apresentar algum tipo de proposta atraente, não seria impossível negociá-lo, algo que há algum tempo atrás, de fato, seria impossível. Então, isso agitou bastante internamente. O Flamengo divulgou uma nota oficial falando que reitera que conta com o Pedro e tudo mais, mas internamente deu um reboliço muito grande. Enfim, o jornalista Mauro César, depois, nosso companheiro, até publicou print de conversa com um membro da diretoria. Então isso causou um mal-estar internamente, uma pressão muito grande em todos do departamento de futebol. Quando a gente fala de departamento de futebol, fala também sobre o José Botto,
Então fica aquela questão ali de como tem que lidar com essa gestão de atletas no dia a dia. O Pedro gostaria de ter mais oportunidade, jogar com mais frequência. Enfim, não entrou contra os grandões no Mundial, ele não entrou tanto assim, contra o Bayern entrou, contra o Chelsea no finalzinho. Então Pedro gostaria de jogar mais. Então fica aquela questão ali de como gerenciar esse dia a dia e renovações de atletas, enfim. O Arrascaeta aí também ontem postou uma frase enigmática lá, falando de trono de rei, um palhaço no circo, enfim, tudo muito em ebulição. Certo é que alguns diretores do Flamengo, alguns membros ali de cúpula não gostaram também, uma certa inabilidade do José Boto, consideraram assim, durante o Mundial, conceder entrevistas falando em nomes que ele gostaria, embora seja perguntado sobre um jogador da Juventus, falou do Vlahovic, atacante, que já deixou o Pedro na reserva na Fiorentina, enfim, isso chacoalhou bastante, é ter que ter malemolência ali nesse meio de campo aí da gestão rubro-negra para a reapresentação e para tocar a sequência da temporada, para que isso não atrapalhe o técnico Filipe Luiz. Mari. Pedro, obrigada, viu, Pedro Henrique Torre, agora com os números do Pedro por temporada no Flamengo. São números muito expressivos, né? E isso quando a gente coloca ali ainda o período da lesão, né? Que é um absurdo como ele se lesiona e mesmo assim a média de gols dele, ele vai brigando por uma artilharia até quase a reta final do campeonato. Ele voltou em abril de 2025 após 7 meses afastado por uma lesão ligamentar. Aí o período que ele acaba paralisando os melhores números dele, né? 61 jogos com 35 gols na temporada 2023. O máximo de assistências a gente fala de 8. Mariana Pereira, pergunta reta, direta e simples. O Pedro é negociável? Cara, 38 participações em gols em 2024 em 43 jogos. Um número muito expressivo, né? Assim, eu acho que tem algumas questões aí pra gente analisar. O que a gente tem visto, tá? Tem visto até aqui, até o dia de hoje, 3 de julho. É um Flamengo muito mais profissional do que a gente viu nas outras recentes diretorias, por exemplo. Então, assim, quando eu falo de profissionalismo, não é nem só por ter ido buscar o Boto, um cara que entende muito do mercado, um cara que entende muito desse lado do futebol. Mas, quando você pensa numa gestão responsável, você pensa ali de um treinador que tem um diálogo muito interessante e importante com a sua direção, com o seu gestor, com os jogadores, num núcleo de departamento de futebol que funciona muito bem. E isso, aparentemente, acontece no Flamengo. Então, sempre quando a gente vê, por exemplo, o Filipe Luiz falando, e falando também de contratações, falando de jogadores negociáveis ou não, ele sempre cita a troca que ele tem com o José Boto. Ele sempre cita as conversas, quando falou sobre o Danilo, quando falou sobre o Jorginho. Então, assim, eu entendo que as negociações a partir de então, para o Flamengo, elas passam também pelo Filipe Luiz. Então, assim, não imagino, e não estou sendo ingênua, porque pode acontecer, que seja simplesmente uma decisão do José Boto ou, enfim, de um empresário forçando, ou, no caso do Gerson, tenho certeza que o Filipe Luiz não liberaria o Gerson. Mas o futebol é isso, chegou, pagou a multa, né? Da maneira como, porque o futebol também é negócio. E os desgastes internos, de pai com empresário, com exatamente. Então, assim, se é só a escolha do treinador, o Gerson é uma figura muito importante no Flamengo, hoje mais que o Pedro. Com certeza absoluta. Mas, se o Flamengo decide negociar, colocar o Pedro ali, abrir para negociação, o que não aconteceu com o Gerson, o Flamengo não falou, gente, tá, vocês querem, a gente está negociando aí, quem quer? Eu imagino que o Filipe Luiz tenha algo ali, né? De falar, tá bom, então, se vai negociar, me traz mais ou menos isso. Preciso dessa característica. Porque o Flamengo de hoje, ele é diferente do Flamengo de quando o Pedro se lesionou. Porque tem uma entrevista coletiva do Filipe Luiz que ele até diz assim, quando o Pedro voltar, a gente vai moldar uma equipe para o Pedro se destacar. Como se pudesse montar um time isso aconteceu em abril, para valorizar esse jogador. E a gente está falando de 3 meses depois, a gente está falando de um jogador que talvez não faça mais sentido. Por isso que a gente tem que acreditar que o dia a dia conta muito. A gente não tem acesso a esse dia a dia. Uma coisa eu vou discordar de você, o que é raro. Quando a gente fala de uma gestão profissional, eu só acho que uma gestão a gente teve o início, meio e fim.
E termina com mordida na virilha, com briga com o torcedor, com o presidente falando A e B e falando de empresário abertamente em entrevista, em coletiva e tal. Essa gestão a gente está começando a ver. Por isso que eu dei a data até hoje. 3 de julho, é isso. A gente ainda vai ter esse diagnóstico, né? Porque são nesses momentos que a gente vê a gestão profissional. Quando o jogador está insatisfeito, não estou dizendo que é o caso do Pedro, mas quando o jogador quer sair, o outro quer ser contratado, o empresário... É nessa hora que essa gestão vai acontecer. Repito a pergunta. O Pedro é negociável? Não. Por quê? Porque, para mim, assim, a minha opinião é que é algo óbvio. O Pedro estava entregando muito em 2024. No ano passado, tudo bem, era outro sistema de jogo, era outro treinador, concordo com a Mari. Mas ele se machucou e foi uma lesão grave. Isso que eu acho que a gente não pode deixar de falar e não pode ser esquecido. Ele volta antes, inclusive, do que era ali, não é prometido, né? Previsto, exato. Do que era previsto, ele volta antes e, enfim, já começa a fazer gols. Lembra que a gente tinha até mostrado na tela? Contra o Corinthians, Contra o Corinthians, ele fez um baita jogo e ali acabou em alguns outros jogos não fazendo a mesma performance, né? Não indo tão bem. Eu acredito que ele não seja negociável. Pedro é um baita de um goleador. No passado a gente viu que o Yuri Alberto só foi conseguir passar o Pedro quase em novembro e dezembro. A minha opinião é que ele não é negociável. E assim, a minha questão é que a gente falou aqui, eu falei aqui, né? Não vou botar vocês nessa. Eu falei aqui, inclusive, que o Felipe Luiz, em determinado momento, estava montando o time justamente para a volta do Pedro, que era quando ele estava fazendo a dupla de ataque. A gente falou do Juninho, que o Juninho seria ali um segundo atacante e poderia ser um centroavante enquanto o Pedro não voltasse. Quando o Pedro voltasse, seria uma dupla de ataque. Poderia ser o Juninho, poderia ser o Bruno Henrique ao lado do Pedro. E aí, com a ascensão do Luiz Araújo, o Felipe Luiz optou por botar o Arrascaeta como segundo atacante, porque defensivamente você tem menos responsabilidade defensiva em cima do Arrascaeta. Eu acho que o Felipe Luiz tinha que adequar o jogo a Arrascaeta e ao Pedro. Assim, mas você tá falando que o time que tá funcionando bem tem que se adequar a um cara que tá em baixa. Não, cara, é voltar esse cara. Você já viu que o Pedro consegue entregar. Sabe que o Pedro consegue entregar. Então é conseguir ali, minimamente, moldar a forma de jogo da equipe como um todo para esse cara. O Flamengo, tudo bem, consegue pressionar a equipe adversária aqui. Não é só por conta do Pedro que o Flamengo não vai conseguir pressionar a equipe adversária. Acho que tem... Mas com os dois, você acha que mantém a intensidade que o Felipe Luiz gosta? Os dois, Arrascaeta e Pedro? Arrascaeta e Pedro. Se ele já está usando dessa forma os dois como dupla de ataque, então ele vai mexer menos, para mim, na intensidade de defensiva. Você vai, por exemplo, já perdeu o Gerson. Luiz Araújo, para mim, vai fazer a do Gerson. Né? Vai fazer aberto pela direita, como ele já fez há bastante tempo. Para mim, o que fique aberto, se ele for continuar com a intenção de Arrascaeta, e agora o outro jogador no ataque, né, um Plata, que seja, enfim, ele fica aberto à meia esquerda. E aí o Cebolinha e o Michel não vivem um bom momento. Pode ter o Bruno Henrique voltando a jogar aberto pela esquerda para marcar corredor, que eu não duvido, tá? Ou ele pode simplesmente botar o Bruno Henrique como dupla de ataque de alguém, e aí, para mim, abre justamente essa vaga no ataque e o Arrascaeta volta para meia. O Arrascaeta e o Luiz Araújo abertos, o Jorginho mais alguém, porque agora o Pulgar se lesionou também, Bruno Henrique e alguém no ataque. E aí larga o Plata. Mas por que não o Pedro? Sabe? É isso que... Tem que pensar com a cabeça do Felipe Luiz, sabe? Claro, mas eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em Pedro e Arrascaeta. Não acho, eu também não, nenhum. Assim. Só, tipo... Taticamente eu não vejo no campinho ali. Mas pensando com a cabeça do Felipe Luiz, ele nesse Mundial ele pontuou, né? Não abro mão das minhas convicções, do meu estilo de jogo, da intensidade, enfim. Eu fico na dúvida só desse mecanismo mesmo, né? De como funcionaria o Flamengo nesse sem a bola. Essa é a preocupação e eu acho que tem um ponto que é recorrente, né? Que é uma repetição do Pedro no Flamengo, que vou usar uma expressão errada, mas assim, ele não é reservável. Ele não fica bem com a reserva, claro. Ele entende que não... que ele pode mais. E tem outra coisa também, que vale que a Mari falou muito, muito bem novamente, que é o dia a dia. A gente não está no dia a dia, a gente não sabe como é que são os treinamentos. A gente está falando aqui taticamente do que a gente já viu e do que a gente imagina, né? É isso aí, nação. Agora a pergunta que eu faço pra você é a seguinte: se você tivesse o papel e a caneta na mão lá no Flamengo, você venderia o Pedro? Na minha opinião, eu não venderia. Primeiro porque é muito difícil encontrar um 9 no estilo como o Pedro.
Pedro tá voltando de lesão, né? Inclusive foi feita toda aquela operação para que ele pudesse retornar antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Ele retornou, foi pouco utilizado aí na Copa do Mundo. E, cara, tem que dar minutagem pro Pedro, né? E não sei se o Felipe Luiz vai fazer alguma mudança no Flamengo, algum estilo de jogo para jogar com o Pedro, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Mas esses capítulos aí dessa novela promete ter mais capítulos. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Deixe nos comentários aí a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal. O Flamengo volta aos treinos, então, a partir do próximo sábado. E a gente vai acompanhar todas as movimentações do Mengão pra vocês, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.